Fala, torcedor rubro-negro, beleza? Mais uma vez aqui, Felipe, comentando. Sei que eu não tenho feito vídeos, né? Passei muito tempo sem fazer vídeo. Acabei de assistir o nosso Leão contra o Palmeiras e quero deixar aqui a minha indignação pelo que aconteceu, tá? Mas antes disso, quero deixar aqui a minha satisfação pela bola que o Sport apresentou hoje, tá? Um futebol diferente do que apresentou, principalmente na Copa do Brasil, que foi um horror, tá? Foi um horror aquilo ali, tá? Pelo que vem apresentando na Copa do Nordeste, assim, até mais ou menos, porque na Copa do Nordeste classificou em segundo e tal, poderia ter sido o primeiro, mas pelo menos estamos lá, tá? Mas, e também no Campeonato Pernambucano, perdemos para o Retrô na final e ganhamos nos pênaltis. Mas no Campeonato Brasileiro da Série A, que é o que mais importa pra gente, na verdade, o Sport foi muito bem contra o São Paulo. Teve um pênalti lá contra o São Paulo, assim, até que a gente fica pensando, pô, foi pênalti mesmo e tal, né? A gente fica meio cabreiro se foi pênalti ou não, mas principalmente esse segundo, agora contra o Palmeiras, tá? O primeiro, eu vou falar o seguinte: se fosse ao contrário, se aquele mesmo lance fosse, né, a favor do Sport, teria chamado o VAR. Eu tenho absoluta certeza disso. Isso não é uma reclamação de agora. O futebol pernambucano, o futebol nordestino, ele vem sendo desfavorecido nos campeonatos brasileiros, seja na Série A, B, C, D, enfim. Tá? Então não é de hoje que o Sport vem sendo desfavorecido. Certo? Houve o puxão, de fato. Tá? O primeiro, falando o primeiro pênalti agora contra o Palmeiras, tá? Mas se fosse contra, teria chamado o VAR, porque o puxão também não foi aquele puxão. A gente percebe que o jogador valoriza o lance e cai, tá? Talvez, se fosse para fazer marcar o pênalti contra o Sport, poderia até não ter sido marcado, tá? No mínimo teria chamado o VAR, certo? No mínimo. Agora esse segundo pênalti, cara, muito descarado. O Sport foi absolutamente garfado. Eu não vou dizer aqui porque eu estou gravando um vídeo, né? Num conteúdo, numa plataforma pública, né? Assim. E a gente sabe que hoje em dia no Brasil a gente não pode falar muita coisa que pode ser processado. Então, eu não estou batendo o martelo que o juiz quis roubar, que foi da intenção dele. Mas o erro, né? Diante do erro que aconteceu, que não foi pênalti, o Sport foi roubado sim, né? O Sport foi roubado sim. Teve a intenção do juiz? Aí eu deixo por sua conta, coloca aqui no comentário, aqui embaixo, tá? Mas o Sport foi prejudicado, essa que é a palavra correta, né? Na verdade, prejudicado. O Sport jogou muito bem. Eu estou satisfeito com o futebol que o Sport apresentou, diante do futebol que o Sport vem apresentando nos jogos, principalmente da Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano e alguns jogos da Copa do Nordeste, tá? Alguns jogos. E assim, achei que o Sport jogou muito bem. Achei que algumas substituições do Pepa, sinceramente, vamos falar aqui. Cara, eu até esqueci o nome do garoto já, de novo. Não sei, Anderson, André Alexandre, não, sei lá, tem um atacante do Sport aí. Cara, eu nem sabia, veja só, algum jogo do Sport atrás aí ele entrou como titular. Eu não sabia que esse cara existia na face da terra. Você tem noção? O cara entra como titular assim, tipo do nada.
Ele surge das cinzas. Aí jogou outro jogo, pau, e hoje entra contra o Palmeiras para resolver. Para resolver contra o Palmeiras. Não interessa se o Palmeiras estava com o time mesclado ou não. O Palmeiras tem um elenco muito caro, né? Muito investimento. E aí é que entra a crítica contra o Pepa. Cara, eu nem sabia que esse ataque... Eu não sei se ele é da base do esporte ou não. Eu não sei, eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não sei. Na hora eu vi, porra, esse cara de novo. Mas aí já me foge o nome. Pra você ver que eu realmente não conheço o cara. De onde ele surgiu esse atacante do esporte, mano? O cara surgiu da onde? Ele veio das cinzas. É uma mágica que pintou assim, bum, e surgiu do nada. Quem é esse cara? E entra pra resolver? Pô, Pepa, cara, você tem uns parafusos a menos ou a mais que atrapalham os teus pensamentos. O que é que esse cara faz? Será que ele é tão excepcional nos treinamentos? Esse cara entrou como titular um dia desse que eu nunca tinha visto nem ele entrar nem no segundo tempo. Até esqueci qual foi o jogo aqui. Não sei se foi na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano. Aí, e outra, Carlos Alberto. Meu Deus do céu. O que é que Carlos Alberto vai resolver? Ele já provou por A mais B que é bagre. Eu não tô nem falando que esse garoto aí que entrou que é bagre, porque pra mim tá sendo. Porque ele entra e não resolve, não faz nada. Não sei de onde ele surgiu. Não sei qual, nem lembro o nome dele. Não sei qual a idade desse garoto. Não sei se ele é da base do esporte. Não sei se ele veio de Marte. Não sei se ele veio de Júpiter. Se ele é um extraterrestre, eu acredito que não existe, mas não sei se ele é um extraterrestre, não sei se ele veio das profundezas do mar, ou se ele é da terra mesmo, eu não sei, não faço nem ideia de onde surgiu esse atacante que Pepa coloca para jogar no esporte. Tá. Vamos lá. Mas, voltando aqui ao futebol que o esporte apresentou, cansou no segundo tempo, cansou, mas mesmo assim continuou um time guerreiro, jogou muito. O Lucas Lima jogou muito nesse jogo. Hereda, infelizmente perdemos Hereda. Estava até então, até quando o Hereda saiu, era o melhor jogador em campo. Era o Hereda. E mesmo assim, cara, engraçado que quando o Hereda saiu, foi o gol do Palmeiras, né? Porque foi do lado do Hereda, né, do que entrou o Matheus Alexandre, que surgiu o cruzamento que originou o pênalti, né? Matheus Alexandre disse que quando ele entrou, ele disse: eu vou fazer valer cada centavo que o esporte está investindo em mim. Cara, pede pra cagar e sai, velho. Então é muito ruim, né? Vamos lá. Mesmo assim, cara, depois disso o esporte ainda jogou bem, pra mim até o último minuto o esporte jogou bem, pô. Os caras, a elite do Palmeiras entrou no segundo tempo e tal, melhorou sim, tem que reconhecer isso, o Palmeiras melhorou muito e tal. Mas o esporte continuou competitivo até o final. Cara, era esse tipo de jogo que eu queria ver do esporte. E era muito difícil ver. O esporte, ele lutava por cada bola, por cada milímetro do campo. Era luta. Bola, pá, cacete, pá, não sei o que. E eu gosto disso. Eu gosto de ver isso no esporte. O torcedor do esporte ama ver isso. É brigar por cada lance, por cada bola, por cada centímetro do campo. Eu vi isso no esporte. E estou satisfeito. Diante do que o esporte apresentou, até antes do Campeonato Brasileiro da Série A, eu estou satisfeito. O esporte jogou muito, certo? Estou satisfeito sim. Não muito com o Pepa em relação principalmente às substituições. Mas pelo menos o que o esporte apresentou diante do São Paulo e hoje diante do Palmeiras, parece realmente que a gente tem que dar uma chance a mais pro Pepa. Agora as substituições dele, cara, que não agrada. Não tem como agradar. Esse centroavante aí, esse cara, não sei se ele é centroavante, eu sei que ele é atacante, ele joga lá na frente. E o Carlos Alberto, cara, são dois que, assim, eu não sei por quem entra, tá?
Sinceramente, eu fico sem entender de onde esse cara surgiu. Mas o segundo lance, meu amigo, vamos lá, vamos voltar aqui o segundo lance do pênalti, né? Que eu já falei demais e não falei muito do segundo lance. Está claro e evidente nas imagens que o jogador do Sport, ele coloca o pé e bate primeiro na bola. Primeiro a bola, ou seja, ele focou a bola. O pé dele toca no pé depois do jogador do Palmeiras. Bate sim, o cara cai, valoriza o lance do juiz da pênalti. Cadê o VAR? Tá na cara, pô. Eu vi, mano. Na primeira vez que colocaram a repetição do lance, eu vi, pra mim ficou muito claro. Eu fiquei tranquilo, pô, não vai ser pênalti. Não vai ser pênalti. E fiquei até tranquilo, fiquei relaxado. Fiz assim, ó, ufa. Não vai ser pênalti. Não foi pênalti, mas o juiz marcou. Cadê o VAR? Pra que VAR? Pra que VAR? Porque eles não funcionam a favor dos times do Nordeste, principalmente como Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Corinthians, sei lá, talvez um Botafogo da vida, um Internacional, não sei. Enfim, mano, não existe. Fica aqui a minha insatisfação, certo? A minha indignação com a arbitragem brasileira. Porque nem com VAR, velho. Nem com VAR. Nem pra brigar. Porra, os caras brigam com lance que pode... Cara, e mesmo às vezes com lance, mesmo sendo chamado VAR, existe ainda erros. E hoje nem com VAR, nem o VAR chamou. Porque se chamasse o VAR ia ficar muito claro que seria um erro. Certo? Então, cara, é o seguinte. Ó, aqui, ó. Eu amo meu leão. Só que eu não tô sendo torcedor somente ao falar do segundo pênalti. Eu tenho certeza que o primeiro, se fosse contra nós, teria chamado o VAR. E o segundo, nem o VAR teria chamado, não teria sido marcado de forma alguma. O juiz viu. Se ele marcou com tanta veemência e não quis saber do VAR, o VAR já... Cara, pra que serve o VAR? Quando tiver jogo do time do Nordeste... Não estou falando nem só do Sport. Sport, Ceará, Bahia, Fortaleza e Vitória. Não precisa. Não coloca VAR. Porque nós sabemos que seremos garfados. Seremos prejudicados. E estou falando pelos 5 clubes do Nordeste aqui. Isso é uma vergonha. Entendeu? Agora, cabe aos dirigentes dos clubes nordestinos se juntarem e fazer alguma coisa, sabe? Porque chega, velho. Chega dessa roubalheira, dessa... Pô, cara, assim, falar roubalheira, eu não sei, diante do Brasil que a gente vive hoje, eu tenho até medo de ser, sei lá, cancelado no meu canal, apesar de que o meu canal tem 100 e poucos inscritos, quase ninguém liga, eu me sinto até mais à vontade de falar. Mas diante de um Brasil que é tão... Eu fico até com medo de falar isso, mas prejudicados. Diante de um futebol tão prejudicado que é o futebol nordestino, certo? Eu acho que nossos dirigentes tinham que se juntar e fazer uma pressão. Porque chega, são décadas e décadas dos nossos clubes nordestinos sendo desfavorecidos, prejudicados com erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro. Seja de qual série for, e principalmente na Série A. Certo? Porque já é muito difícil pra gente. Já é muito o orçamento muito baixo nosso. De décadas e décadas, muita dificuldade. Quando a gente chega lá,
pô, é um banho de água fria, sabe, nas costas dos clubes nordestinos. Dos clubes nordestinos, sabe, tá? Então eu deixo aqui a minha indignação, a minha insatisfação e o meu amor pelo meu Leão, e não só pelo Leão, pelo futebol nordestino, tá? Para mim, a nossa rixa é só no Campeonato do Nordeste, tá? Gostei da vitória do Ceará contra o Grêmio. Torço também pelo Fortaleza, torço também pelo Bahia, torço também pelo Vitória e, é claro, principalmente, em primeiro lugar, o meu Leão, tá? Sport Clube do Recife. Eu sou nordestino e torço pelo meu Nordeste. Agora, quando a gente se pega, meu irmão, eu quero que o Sport vença de 6-0 todos os jogos, contra o Ceará, contra a Fortaleza, contra a Bahia, contra a Vitória, contra qualquer um. Mas, Campeonato Brasileiro, meu irmão, quando a gente joga contra os caras, eu torço pro nosso Nordeste, entendeu? E chega, é muita injustiça, tá? E torcendo aqui que o Sport melhore. Pepa, preste mais atenção nas tuas substituições. Diretoria do Sport, chega de contratar bagre, tá? Porque de bagre a gente já tem o próprio Carlos Alberto, que não faz nada. Dalbert é outro, que é muito fraco, lateral muito fraco. Cara, esse centroavante aí, esse atacante aí também, que surgiu das cinzas, não faz nada. É um zero à esquerda também. Enfim, e vamos contratar melhores jogadores. Vamos precisar disso para quando vier a próxima janela, contratar melhores jogadores e pensar muito bem se a gente deve continuar com o Pepa, porque tudo bem que o Sport jogou bem, mas Pepa precisa melhorar ainda, tá? Ainda. Mas fica aqui o meu abraço, não só aos torcedores do Sport, mas como os torcedores dos times nordestinos que estão na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, enfim, a todos vocês. Beleza? Forte abraço aqui, Felipe, tá? Meu nome é Felipe Douglas e eu sou torcedor do Sport e aqui é o canal Meu Esporte. Forte abraço para todo mundo, mais uma vez aqui, ó. Meu Leão, meu Nordeste, meu Brasil, beleza? Tamo junto, forte abraço, se inscreve no canal, deixa o like aí, tá? Compartilha, tamo junto.